partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Confira comigo em Mateus capítulo 5, versículo 17, o versículo 18, está escrito. Diz assim a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Meu amado irmão, meu amado amigo telespectador da poderosa palavra de Deus, Jesus categoricamente aqui afirma através da sua palavra que ele jamais deixaria passar um tio da lei sem que ele a cumprisse. Diz aqui na sua poderosa palavra: até que o céu e a terra passe, nem um i ou tio passará da lei até que tudo se cumpra. Então Jesus, ele é o cumprimento de toda a lei. Ele cumpriu toda a lei para estabelecer o seu favor, para estabelecer a sua graça. Jesus, ele de forma alguma varreu a lei, meu amado irmão, para debaixo de um tapete. Não, ele cumpriu perfeitamente cada exigência da lei em nosso lugar. Por isso ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 18, parte B, dizendo: até que o céu e a terra passem, nem um ir ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então lá na cruz do Calvário, para que tudo se cumprisse a seu respeito, ele disse: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele ressuscitou, os discípulos estavam trancafiados dentro de um quarto. Ele apareceu ali no meio deles, lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Olha o que ele disse: Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, tudo aquilo que estava escrito a respeito de Cristo Jesus, na lei, nos salmos, nos profetas, Jesus cumpriu cada tio, Jesus cumpriu cada vírgula, querido, e declarou: está consumado, cumprindo toda a lei para estabelecer a sua graça. Amém? Então, tudo que nós éramos incapazes de fazer pela lei, ele fez em nosso lugar. Então Jesus, ele veio a esta terra para cumprir todas as exigências da lei no nosso lugar. Então hoje nós não estamos debaixo da lei. A Bíblia diz que hoje nós vivemos pelo favor, pela graça de Deus, como diz Romanos capítulo 6, versículo 14. Por vivermos debaixo da graça, o texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não tem domínio sobre nós? Pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Então hoje nós vivemos debaixo da graça do Senhor. A dívida que eu e você, meu amado irmão, meu amado amigo, tínhamos para com a lei, já foi quitada por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um
texto interessante lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que eu me perguntava que escrito de dívida era essa que eu tinha, que constava de ordenança. Diz assim Colossenses capítulo 2, versículo 14: tendo cancelado, quem cancelou? Jesus. O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então a Bíblia diz que tínhamos, antes de nascer de novo, um escrito de dívida impagável, que constava de ordenância. Então, que escrito de dívida que constava de ordenância era esse que nós não conseguíamos pagar? Era justamente, querido, viver sob a lei. Era justamente obedecer toda a lei. Era impossível. Então, querido, Cristo Jesus veio e disse: olha, eu não vim revogar a lei, nem os profetas, mas nenhum nenhum tio deixará de se cumprir ao meu respeito. E Jesus cumpriu toda a lei para estabelecer a sua graça. Então, todavia que o inimigo, querido, vier acusar você com a lei e lhe mostrar que você errou, que você falhou, que você caiu, tudo o que você precisa fazer é apontar para o pagamento que Jesus fez lá na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Amém? Então, Cristo é o nosso documento de quitação. Ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias. Está falando da lei. E Cristo, ele rasgou, cumprindo, querido, todas as ordenanças da lei. Então o diabo, ele foi completamente desarmado. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então o diabo está desarmado, querido. Como desarmado? Porque ele não pode mais usar o escrito de dívida que era contra nós, porque Cristo já rasgou inteiramente. E quando ele fez isso, Colossenses 2, versículo 15, diz que ele despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. Amém? Então, querido, hoje nós vivemos pela graça do Senhor. A graça de Deus nos salva, nos santifica, nos fortalece, nos abençoa e nos capacita para vivermos inteiramente para o Senhor. Então, hoje, o verdadeiro cristianismo não é uma lista de faça e não faça, não, de forma alguma. Isso é religião. O verdadeiro cristianismo é o relacionamento do homem com Deus. É o relacionamento do homem com o Pai. E Deus enviou o seu Filho, querido, justamente para que nós pudéssemos conhecê-lo. Deus se fez homem para que pudéssemos conhecê-lo. E tudo que o Senhor quer ter conosco é relacionamento. Por isso, Mateus 11, 28, ele diz: olha, vinde a mim, se renda a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Querido, abra as Escrituras. Você tem uma Bíblia em casa? Você que está me assistindo, há quanto tempo você não abre a palavra de Deus? Há quanto tempo você não pega na Bíblia?
Bíblia, a maior riqueza, querido, que a humanidade tem, ela tem desprezado porque está tão perto dela. Como diz Romanos 10:8, ela está perto de ti. Ela tem que estar na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos, ou seja, as Escrituras, querido. É o livro mais precioso, porque ela supre cada uma de nossas necessidades. Então se desperte, se disponha a abrir a palavra de Deus, a lê-la, a se alimentar dela. Ela é o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. Esse é o alimento espiritual. Quando você se alimenta espiritualmente, o Senhor também Ele coloca toda a provisão, querido, na tua mesa, em todas as tuas necessidades, porque Ele é fiel à sua palavra. Amém? Esta é a pequena reflexão deste dia. Que Deus te abençoe tremendamente, poderosamente, no nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça do Senhor. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista de segunda a sexta, do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremenda